Olá, muito boa tarde. A Páscoa não é um acontecimento de apenas um domingo no ano. É uma celebração que se repete em cada dia e, sobretudo, que acontece em muitas histórias de vida. No tempo pascal deste ano, partilhamos percursos de homens e mulheres que experimentaram essa passagem para uma vida nova. Hoje contamos com a presença de Manuel Magalhães, sem abrigo, mas hoje é monitor de carpintaria na comunidade Vida e Paz. Manuel Magalhães, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia e partilhar connosco, com quem nos vê e ouve, a sua história de vida. Começamos, sobretudo, por esta marca final de um projeto de mudança de vida. Hoje é monitor de carpintaria na comunidade Vida e Paz, não é? Sim. É um homem feliz. Sou um homem feliz. Tenho uma vida completamente diferente daquela que tinha enquanto Tem um projeto de sem-abrigo. vida, não é? Tenho um projeto de vida. E esse projeto de vida passa fundamentalmente por ajudar pessoas da mesma forma que me ajudaram a mim. Ajudaram-me a mim, resultou. Eu ganhei uma vida nova e tudo o que eu puder fazer e o que faço diariamente é fundamentalmente ajudar, mostrar a outros que precisam de ajuda que a mudança é possível. Ela aconteceu de facto e vamos então a esse princípio da história. Estava na rua, era sem abrigo, porque chegou a essa situação? Isso é uma história muito longa. Isto provavelmente começou na infância. Pai alcoólico, analfabeto, violento, e eu começar a sentir-me melhor fora de casa do que propriamente em casa. Portanto, isto começou assim na infância. Depois é um percurso natural, digamos. Claro, claro. Ainda esteve muito tempo como sem-abrigo? Eu, em Portugal, nunca estive sem abrigo. Estive sem abrigo noutros países. Estive sem abrigo na Alemanha, o que é um bocadinho pior com o clima. Com o clima, não é? Com o clima é assim um bocadinho pior. Eu tive 5 anos em Berlim e aí estive sem abrigo. Tive que recorrer a instituições para poder dormir, para poder comer. Agora, em Portugal, nunca tive sem abrigo. Foi sempre uma coisa, quer dizer, andava sempre agarrado à heroína ou aos consumos de heroína. Isto, no fundo, a mudança, ela existia há bastante tempo. Pelo menos da minha parte, eu queria mudar, eu queria largar a heroína. Mas isso não era suficiente, ou seja, só largar a heroína não chegava. O meu problema ia muito para além desse. Era preciso um acompanhamento depois? Era preciso um acompanhamento depois, era preciso um tratamento, porque na minha cabeça estava ok. Eu entrei num programa de metadona, estive 14 meses num programa de metadona e assim, ok. A questão do consumo de heroína está resolvido, eu tenho os meus problemas todos resolvidos. Não tinha nada, pronto, mas pensava eu. Então foi-me proposto entrar na comunidade de Vida e Paz para fazer um tratamento às adições. Não só substâncias, mas álcool também, portanto. Eu também era alcoólico. E então entrei na comunidade de Vida e Paz 19 de fevereiro de 2003 e nos primeiros 3 meses ou 4 andei assim um bocado aéreo. O que é que eu faço aqui? Que tipo de tratamento é esse que dizem que eu preciso? Mas a pouco e pouco fui entrando na dinâmica de grupo, na dinâmica da autoajuda e comecei a perceber que o meu problema era muito profundo, ou seja, o meu problema tinha raízes muito longas no tempo. Era uma questão de eu, que é comum, no fundo, a todos os alcoólicos e aditos, que era eu não conseguir lidar com as emoções e com os sentimentos, ou seja, como não conseguia lidar com isso, a saída era sempre a mesma. Então, fiz 14 meses, cerca de 16.
O programa era de 13 meses, mas eu estive cerca de 16, porque depois estive à espera do programa Vida e Emprego. Foi o que me permitiu ficar lá como colaborador. Estive este tempo todo em tratamento. Vi muita gente chorar. E eu nunca chorei em tratamento. Chorei no fim, quando me deram todos os papéis que eu tinha produzido durante aqueles 13 meses, e no meio desses papéis vinha um, que é aquele primeiro que a gente assina quando entra na comunidade, que é com os nossos pertences. Tudo aquilo que levamos quando lá entramos. E eu olhei para aquilo e comecei a chorar, porque realmente, nessa altura, eu já tinha uma vida nova, já tinha uma mulher, já tinha um emprego, já tinha uma casa, e quando lá cheguei, tinha um par de sapatos, tinha umas calças, tinha aquilo que levava no corpo, mais nada. E foi a única altura em que realmente me vieram as lágrimas aos olhos. Eu sei, esta vida mudou, a minha vida mudou completamente, graças à comunidade Vida e Paz e graças à paciência que tiveram comigo para mostrar outro caminho e outra alternativa de vida. Um exemplo que mostra, de facto, essa possibilidade real de mudança de vida, de descoberta de um novo projeto de vida. Disse há pouco que não sabia lidar com as emoções. Como é que aconteceu essa descoberta e de que forma é que se foi se autocontrolando e foi definindo o que queria e como devia fazer? Isso é uma das bases do tratamento, do próprio tratamento em si. Os terapeutas, os conselheiros, através de trabalhos escritos, através de grupos de autoajuda, aprendermos a exteriorizar os nossos sentimentos e as nossas emoções sem receio de acusações, de críticas. Não, somos livres de dizer aquilo que pensamos e aquilo que sentimos. Isso é um processo. E essa afirmação é o primeiro passo para a mudança? O reconhecer a real situação em que se está? Digamos que é muito importante. Agora, o primeiro passo é reconhecer que temos um problema. Esse é o primeiro passo. É daqueles... é o primeiro passo do programa dos 13 passos, que eu não me recordo agora, é o Minnesota, o programa Minnesota. O primeiro passo é reconhecemos que éramos impotentes perante a nossa adição, tínhamos perdido o controle das nossas vidas. Esse é o passo número 1. E esse nunca me sai da cabeça. Ou seja, esse é o primeiro passo para a mudança. É reconhecermos que temos um problema e pedir ajuda para o resolver, porque sozinhos não somos capazes. E acha que é precisamente porque não se reconhece esse problema que muitos homens e mulheres permanecem na rua? Sem dúvida. Sem dúvida. Não reconhecem, não querem reconhecer, ou têm medo. Ou têm medo de entrar dentro deles próprios e ver o que é que se passa, o que é que se passa lá por dentro, que precisa de alguns ajustes. É uma questão de ajustes. É uma questão de ajustes, que eu não deixei de ser a mesma, não deixei de ser a pessoa que era. Foi muitos ajustes cá dentro para eu encarar a vida e encarar as minhas atitudes de forma diferente. O seu exemplo já levou outros a mudarem também e a decidirem-se por esse percurso da Comunidade de Vida e Paz? Já. O meu exemplo, eu costumo dizer que minimizo um bocado a importância que eu tive em alguns desses exemplos. Mas tive um amigo meu que estava a consumir, na altura em que eu estava em tratamento já, e uma vez, numa saída de fim de semana, encontrei-o no bairro onde morava e estive a falar com ele, eu cheio de expectativas altas sobre a mudança, e estive a falar com ele, a motivá-lo para ele iniciar também um processo de mudança. Na altura não deu nada, ele queria sair ao pé de mim, estava farto já de me ouvir e queria mas era ir consumir. Ok, mas o facto é que ficou lá, a mensagem ficou lá, passado 3 ou 4 meses ele foi preso, entretanto,
e na própria prisão pediu ajuda à comunidade de Vida e Paz. Nós fomos lá visitá-lo, mas entretanto ele já tinha saído, pediu ajuda à comunidade de Vida e Paz, entrou no programa de tratamento e com alguns percalços pelo meio, são naturais, comigo também aconteceram, fez o tratamento todo e atualmente está reinserido e está com uma vida diferente, ou seja, uma vida digna, como aquela que eu consegui. E estão de facto essas histórias que mais motivam outros, por certo, a fazer também esse percurso. E pediu para partilhar connosco de que forma é que foi reorganizando a sua vida. Isto como tudo, as coisas depois começam a acontecer quase por acaso. Ou seja, é curioso que eu sou atualmente monitor de carpintaria na Quinta de Espírito Santo, a Comunidade de Vida e Paz. E isso é uma história muito curiosa porque eu já era carpinteiro, portanto tinha tirado curso de carpintaria de Limpos, embora fosse depois para a confragem, para as obras. Mas a minha relação com o trabalho sempre foi muito tensa, ou seja, quanto mais afastados um do outro tivéssemos, melhor. E esse aspecto, essa relação com o trabalho, eu adquiri-o durante o tratamento. Fui para a oficina de carpintaria, a princípio com alguma dificuldade, porque a rejeição do trabalho ainda se mantinha, mas a pouco e pouco comecei a gostar daquilo que fazia. Comecei a tirar prazer do próprio trabalho. Eu costumava dizer antes, quem me diz que gosta de trabalhar está a mentir, quer dizer, não pode ser, quem é que gosta de trabalhar? E esse paradigma mudou. Comecei a ser, afinal, pode-se trabalhar por prazer. Ter gosto de trabalhar, ter gosto de chegar ao fim e olhar para a peça que se fez em madeira ou outra coisa qualquer. Eu disse, deu trabalho, mas o resultado final dá-me gozo. Essa mudança de paradigma, essa mudança de encarar o trabalho como obrigatório e não por prazer, acho que foi fundamental pelo menos para eu conseguir ficar como monitor de carpintaria e como colaborador da comunidade. Mas todo esse processo de recuperação, de pôr fim à dependência e ao consumo, ao mesmo tempo acontecia também essa descoberta de uma vocação, do gosto pelo trabalho, de um gosto por um projeto de vida. Sim, claro, porque o tratamento é global. Sei lá, como eles dizem, é um tratamento holístico. As várias dimensões da vida. E da pessoa no seu todo. Mas uma das maiores dificuldades que eu tive foi admitir que era alcoólico. Essa foi a grande dificuldade mesmo. Eu era tudo menos alcoólico. Assim, o terapeuta assim, então está bem. Então vai fazer um trabalho escrito sobre portanto, olhar para o seu passado e descobrir alturas em que o álcool prejudicou a sua vida, prejudicou a vida daqueles que o rodeavam. E eu, pronto, fazer um trabalho escrito. Uma coisa muito importante que eu sempre tive e que é fundamental neste processo de mudança é honestidade. Honestidade naquilo que se partilha com os terapeutas e com as isso vai ficando escrito também. Isso vai ficando escrito, claro. Eu comecei a fazer esse trabalho escrito e, entretanto, comecei a tomar consciência que se calhar eles tinham razão, se calhar eu tinha um problema também com o álcool. A par disso, frequentava reuniões da NA e da A, e foi numa reunião da A
na igreja dos Alcoólicos Anónimos, na igreja do Campo Grande, que eu, digamos, que despertei para o problema do álcool. Foi ouvir uma partilha principal de uma senhora a contar a experiência dela e eu tomei atenção, assim, pá, parece-me que eu estou a ouvir a minha própria história, aquela história parece a minha. E foi a partir daí que eu comecei a olhar, pronto, então vou assumir que realmente o álcool também é um problema para mim. Mais tarde, cheguei à conclusão que se calhar o álcool era o principal problema da minha vida, era o álcool, porque paragens de consumos tive muitas, o álcool nunca tive. O álcool tive sempre a dar-lhe. E foi também o reconhecimento do problema o primeiro passo para o resolver? Sem dúvida. Foi o primeiro passo para assumir o álcool é um problema, vamos tratar dele. De que maneira? Pô-lo de lado. E pus-o de lado há 15 anos. A princípio foi um bocado difícil, porque entrava num supermercado, punha-me a olhar para as garrafas. Só garrafas. Pronto, esquece lá isso. Entrava em casa, a minha mulher na altura bebia, portanto tinha álcool em casa. Entrava em casa, ela não estava em casa, eu abria o frigorífico para beber um copo de água ou um sumo e via lá uma garrafa de vinho. Assim, ninguém está a ver, vou mas é beber um pinho e tal. Mas depois, lá estava, vinha o primeiro passo. Vinha-me o primeiro passo à cabeça e, ninguém está a ver, mas há uma pessoa que está a olhar para ti, és tu próprio. E essa pessoa é mais importante, por isso, fecha o frigorífico e vai-te sentar a ver televisão ou vai até ao quintal fumar um cigarrinho, que isso já passa. E com isto tudo passaram 15 anos. E essa é a determinação de cada momento, não é? Que é a decisão de cada momento. Ao início pode ser só por agora. Só por esta próxima hora não vou tocar em substâncias ou álcool. Depois, mais tarde, pode ser só por 24 horas de cada vez. E depois vai-se alargando o prazo. E agora já não ligo sequer a essa questão. Já fica indiferente. Mas o primeiro passo está-me sempre na cabeça. És impotente para ligar com a tua adição. Por isso, a única coisa que podes fazer é não tocar. Porque se tocas, já me conheço tão bem a mim próprio que sei que volto à vida que tinha, que isso é uma coisa que eu não quero. Claro. E terminamos esta conversa, que agradeço ter partilhado connosco, porque mostra de facto que é possível uma vida nova, não é? E já com 15 anos, não é? Já com 15 anos de história, e agora a ajudar outros na carpintaria da Comunidade de Vida e Paz. Acredito que seja um trabalho que, pela sua experiência, pelo seu percurso de vida, se torne mais fácil também ajudar outros a essa mudança de vida. É mais fácil. Uma das coisas que... É claro, isto não resulta para todos. Lá está, é preciso querer. Não basta precisar, é preciso querer e entregar-se à própria mudança. Mas uma das coisas que eu faço nos meus dias de trabalho é mostrar sempre o meu exemplo. Ou seja, há muita gente que faz um tratamento, foi toxicodependente, foi adicto, e depois esconde um bocado dessa questão. Eu nunca escondo. Nunca escondo, e com as pessoas, com os utentes que estão a trabalhar comigo, eu dou sempre o meu exemplo. Se foi possível para mim... É o tal reconhecer o problema. É o tal reconhecer o problema. Foi difícil para mim? Foi. Foi possível? Foi. O resultado está aqui. O resultado está à vista. Se eu conseguir... toda a gente consegue, porque eu não sou mais... E qual é a importância de ter uma ocupação? No caso, através da carpintaria. É fundamental. É fundamental. Para além na questão pós-tratamento, é fundamental haver uma estrutura emocional que nos proteja. O trabalho faz parte dela. Porque o trabalho e a segurança que isso nos dá, que isso nos traz.
trabalho, quem diz o trabalho, assim, por exemplo, eu agradeço muito à minha mulher, porque tem sido um apoio tremendo. Critica-me, mas está lá, está do meu lado e não me deixa, como costuma dizer, pôr o pé em pinho verde. Em ramo verde, exatamente. Em ramo verde. Sim, sim. Mas isso é muito importante. O trabalho, realmente, se não tivermos trabalho, o que é que nós vamos fazer? Eu tive a sorte de ficar ali. Porque se isso não acontecer, e isto é especular, se isso não tivesse acontecido, eu não sei se conseguiria manter-me em recuperação. Não sei, quer dizer. É fundamental, de facto, ter também uma ocupação, um projeto de vida, fazer o que se gosta, não é? Fazer o que se gosta. Como dizia há pouco. O Sr. Manuel Magalhães partilha connosco a sua história de vida, depois de ter sido sem-abrigo, toxicodependente, alcoólico, agora há 15 anos deixou de ser tudo isso? Deixei de ser tudo isso. E tem um projeto de vida, um projeto de família. Atenção, muito importante, eu não deixei de ser tudo isso, eu continuo a sê-lo. Estou em recuperação. É sempre essa... É sempre essa. Nunca deixei de ser um adito. Nunca deixei de ser um alcoólico. Estou em recuperação. O que é que Quando diz? eu perder, quando eu me esquecer desse pequeno, grande pormenor, o risco de voltar a recair é muito grande. Que mensagem deixa, o que é que diz a quem ainda não decidiu para essa fase da recuperação? Iniciar essa fase da recuperação? O que eu digo é porque a mensagem que eu deixo é que a vida é muito melhor, a vida é muito mais saborosa sem álcool ou sem drogas. Somos nós mesmos, pensamos pela nossa cabeça, coisa que não acontece, embora um adito pense que pensa pela cabeça dele, não pensa. Quem consome drogas, quem consome álcool, está prisioneiro da sua própria adição. E libertar-se disso e ter uma vida diferente, ter uma vida digna, vale a pena. Fica essa mensagem que agradeço ter partilhado connosco aqui no programa Eclésia São Manuel Magalhães e felicidades para a sua vida, para a sua família, para o seu trabalho também na carpintaria. Muito obrigado. Felicidades. Obrigado por ter estado connosco a partilhar a sua história de vida. Mais logo, o programa Eclésia faz-lhe companhia também na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.